Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe o vereador Roberto de Souza, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que vem para falar um pouquinho sobre o seu mandato, uma prestação de contas sobre o mandato até aqui, sobre todas as ações que ele realizou no mandato e as futuras ações até o final desse mandato, que termina no final desse ano. Roberto, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin, obrigado a toda a equipe do Toledo News, obrigado a todos que sempre nos acompanham, nos recebem aqui, os seus internautas, os leitores e também aqueles que acompanham pelas redes sociais, esse instrumento, meio de comunicação tão importante, não só para Toledo, mas para toda a nossa região oeste. Eu tenho certeza que grande porcentagem da população de Toledo, hoje, quando vão buscar notícias, entram no Toledo News para saber as informações da nossa cidade e da nossa região. Roberto, você assumiu o mandato no decorrer dele, né? Após o titular da vaga, o deputado Elton Welter, assumir a vaga como deputado. O que dá para iniciar esse nosso bate-papo? O que dá para avaliar esse período de mandato até aqui? Depois a gente vai entrar mais a fundo nas emendas, foram várias que você articulou para trazer aqui para o município, mas qual que é a avaliação geral até aqui? Kelvin e os que nos acompanham, eu sempre já tinha uma caminhada longa na política, trabalhei 6 anos na Câmara dos Deputados em Brasília e 9 anos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e sempre dialogando com prefeitos, com vereadores, discutindo e construindo projetos para os seus municípios a partir das suas realidades locais. E eu sempre imaginava que algum dia, se eu assumisse algum mandato, seja de vereador, de prefeito, de deputado, o que fosse, porque eu já disputei eleição para deputado estadual em 2018, tinha algumas coisas que eu acreditava que dava para fazer. Além do papel importante do mandato do vereador, nós temos 19 vereadores na Câmara de Vereadores de Toledo, que é o papel de fiscalizar, de apresentar bons projetos de leis, bons indicativos, de observar as ações do executivo, também para aprovar ou desaprovar, né? Seja situação ou oposição, mas também no papel tão importante que é o que eu sempre digo e acredito, que o mandato ele tem uma ferramenta muito importante, que é de ouvir as necessidades, os sonhos, os anseios das pessoas para entender a realidade de cada lugar. E eu sempre falava que o nosso mandato seria um mandato que iria caminhar permanentemente pelos bairros, pelas comunidades, para ouvir esse anseio da população, porque a gente só sabe o que as pessoas precisam quando você pisa no chão de cada lugar e se conecta com a realidade dela. Você precisa estar em sintonia com a realidade das pessoas para entender o que realmente precisa. E era isso que eu imaginava em fazer, e é isso que nesse 1 ano e 1 mês de mandato de vereador aqui no município de Toledo, a gente tem feito permanentemente. Inclusive as pessoas falam assim: Roberto, você está em todos os lugares? Porque o nosso dia, lá no dia a dia do gabinete, tanto o meu na função de vereador, quanto da minha equipe de assessores, a gente está na rua o tempo inteiro, em reuniões, em conversas, para, a partir daí, buscar o que as pessoas realmente precisam. E isso deu muito certo. Também por conta do quê? Por conta das parcerias que a gente constrói na vida. Eu aprendi também que na política você não constrói nada sozinho. A gente precisa construir com vários sonhos, mas com muitas mãos. Ninguém é dono de uma conquista sozinho. E foi a partir daí que nós começamos a semear essa semente de ir a Brasília, buscar recursos, fazer reuniões com deputados, nos ministérios, nas secretarias nacionais, mas tudo a partir do diálogo local. Eu acho que isso é muito importante. E assim também, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, conversando com os meus deputados estaduais e na Itaipu Nacional, que é onde nós dialogamos várias ações muito importantes para Toledo. Itaipu tem uma função muito importante hoje de ajudar e contribuir com o lucro dela, o desenvolvimento, gerar desenvolvimento social e econômico sustentável em pelo menos 435 municípios, sendo eles 399 do Paraná
e cerca de 34, 35 municípios do Mato Grosso do Sul, aonde Itaipu tem ajudado. E eu, com certeza, sempre estou lá dentro de Itaipu, em reunião, levando pautas de Toledo, mas também ouvindo o que é que Itaipu e os ministérios e no governo do estado têm para oferecer para os municípios, para a gente não perder tempo. Minha mãe sempre fala assim que quem chega mais cedo ao pé da fonte da água, bebe água limpa. E é isso que a gente tem tentado fazer o tempo inteiro. Você citou esse contato com a população, com as entidades, com as associações. Isso a gente vê que é algo muito importante para entender as verdadeiras demandas. A gente até olhando de fora fala, o município tem tal demanda, tem tal demanda, tem tal problema que precisa ser resolvido, mas quando você não está tão inserido no meio, quando você não tem todo esse contato, talvez você não entenda todas as demandas ou não tenha acesso a tudo que a população tá precisando ou está necessitando. Como que foi tem sido esse contato com a população e com as entidades? E teve alguma coisa que você viu que te surpreendeu também nesse sentido, nesse contato de demandas e do que a população necessitava? Sim, tem vários pontos. Nós vamos fazer um bom resumo aqui desse 1 ano em 1 mês. Primeiro ponto, eu fui procurado pela APAI de Toledo para falar sobre. A gente queria trabalhar um projeto de energia solar lá, de placas fotovoltaicas. Nessa conversa muito produtiva com a APAI, junto com a Lucimar Recalcati, que é a nossa diretora da APAI, ela falou: Roberto, as placas são importantes sim para a nossa APAI, para gerar economia no nosso gasto, no nosso custo de energia aqui todos os dias. Porém, nós temos um projeto muito maior e a gente gostaria que você nos ajudasse nessa articulação, que é o projeto da nova sede da APAI. É um projeto avaliado em 8 milhões de reais. E eu ouvi tudo o que eles precisavam lá, quais são as necessidades, já tinha o terreno foi doado na época do governo do Lúcio Demarque, lá no Panceira, que é onde vai ser a APAI, e eu falei, sozinho a gente não consegue, a gente precisa envolver outros agentes políticos. Fui a Brasília, fiz uma reunião com a deputada federal Gleice Hoffmann e também com o deputado federal Elton Welter. Depois, vim a Curitiba e fiz uma reunião com o deputado estadual Arilson Chiorato. Quis mostrar para ele a necessidade de uma nova sede da APAI para Toledo, porque nós temos um prédio que tem 50 anos de idade, foi feito cheio de puxadinhos ali, e a gente precisa de uma área, de um prédio mais moderno, para a gente trazer mais estudantes, mais crianças, mais alunos, dar mais condições para os professores dar uma aula de mais qualidade, e também isso gera mais conforto para a família, para os pais e para todos que são envolvidos na comunidade apaiana. Com isso, convidei o Welter, a Gleice e o deputado Arilson Chiorato e nós fomos para Itaipu Nacional em uma reunião com Carlos Carboni, que é o diretor de coordenação de Itaipu Nacional. Nós conseguimos convencer Itaipu de que realmente a APAI de Toledo precisa de uma nova sede. E aí nós fomos junto com a direção da APAI para Itaipu Nacional e lá nós tivemos a grande resposta que foi: Itaipu Nacional vai arcar com 100% da construção da nova sede da APAI para Toledo, um valor de 8 milhões de reais para a valorização da educação especial, da pessoa com deficiência, trabalhar a educação com mais amor, com mais inclusão. Esse é o nosso papel. Eu digo que o nosso mandato tem a função de cuidar de vidas e de cuidar de pessoas. Essa é a grande essência. Cuidar de vidas, defender vida, defender a vida, é pensar políticas daqueles que muitas vezes não têm vez e não têm voz. E o papel do nosso mandato de vereador é ser a vez e a voz dessas pessoas que não são ouvidas e a gente levar onde precisa. Vamos a um outro exemplo? A Guarda Municipal de Toledo. O Goldoni, que é o Major Goldoni, nosso comandante da Guarda Municipal, e o De Souza, diretor de segurança, juntamente com o Correia, que é o responsável pelos projetos da Guarda Municipal, vieram me procurar. Vereador, precisamos da sua ajuda. Tem um projeto aí dos 150 milhões que vem para os municípios para trabalhar a segurança escolar. E nós cadastramos um projeto aqui, estamos precisando da sua ajuda no Ministério da Justiça para a gente fazer com esse projeto ande. Beleza.
São 3 caminhonetes L200. Isso faz 6, 7 meses, eles me procuraram para a gente conversar e para a gente avançar. Fui pelo menos 2, 3 vezes no Ministério da Justiça, lá em Brasília, conversando com os coronéis que cuidam daquele departamento, também com a Tamires Sampaio, que é responsável por um programa dentro do Ministério da Justiça chamado Pronasce. Essa conversa ela foi muito importante. Dali, nós conseguimos viabilizar para Toledo o valor de quase R$ 1 milhão para comprar 3 caminhonetes L200 para a Guarda Municipal. Sim, quase R$ 330 mil cada caminhonete dessa. Sim, precisa de caminhonete desse porte para Toledo. Sabe por quê? O tráfico, o contrabando, eles estão à frente com carros modernos e nós precisamos de carros bons para enfrentar o crime, para proteger as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos professores ao redor da escola, para proteger a nossa comunidade. Viaturas para proteger a nossa população dos nossos 10 distritos de Toledo, para fazer a patrulha rural. É importante, sim. Isso é cuidar de vidas, isso é cuidar de pessoas, isso é defender vidas, Polácio. Outro fato importante também. Fui procurado pelo pessoal da saúde mental, a diretora Leila, que é a diretora dos CAPs, né? Diretora de saúde mental de Toledo, junto com os coordenadores dos CAPs. CAPS AD, CAPS 2, CAPS infantil, o ambulatório, e elas me passaram algumas necessidades que eles tinham. A primeira, a ampliação do CAPS infantil, que é para cuidar da saúde mental das nossas crianças. A necessidade de um carro para o CAPSI, que eles não tinham carro lá. E a necessidade de recursos para melhorar a estrutura interna dos CAPs. Conversei com o deputado Welter, junto com o pessoal da saúde mental, e nós conquistamos através do nosso mandato, o deputado Welter, R$ 500 mil para a ampliação do CAPSI. Já estão agora dialogando a construção e os projetos da ampliação desse CAPS. Também consegui com o deputado estadual Arilson Chiorato R$ 100 mil de emenda parlamentar para a gente comprar um carro para o CAPSI. Está sendo licitado agora pela regional, 20ª regional. Conversei com o doutor Pedrotti esses dias, tá? Na finalização desse processo. Vai ter um carro daqui a pouco. E consegui R$ 200 mil com a deputada federal Gleice Hoffmann. 100 mil já foi entregue agora nesse primeiro momento, há poucos dias atrás. E 100 nós vamos articular aí já para o segundo semestre para trocar os computadores, para comprar equipamentos para os CAPs. Isso é cuidar de vidas, é cuidar de pessoas e é ser defensor da vida. É ouvir aqueles que mais precisam e buscar caminhos e soluções. Também consegui, junto com o deputado Welter, junto com o deputado Zeca Dirceu e junto com a deputada Gleice Hoffmann, recursos para o Hospital Bom Jesus. Esse hospital que tem um papel tão importante, estratégico todos os dias, não somente para Toledo, mas para vários municípios do oeste do Paraná, que vem desde Santa Helena até Terra Roxa, Guaíra, chegando aqui em Toledo. Ele é fundamental para salvar vidas, precisa de dinheiro. É escasso de dinheiro e a gente precisa de agentes públicos que se comprometam com o Hospital Bom Jesus. E o nosso mandato é comprometido com as causas da saúde. Um exemplo, quando eu falo de cuidar de vidas, de defender a vida e cuidar de pessoas, é justamente isso, Polácio. Nós conseguimos R$ 500 mil para o Bom Jesus, 300 do Zeca Dirceu e 200 da Gleice Hoffmann para comprar incubadoras para UTI neonatal do Hospital Bom Jesus. Nasce todos os dias crianças no Hospital Bom Jesus e algumas nascem prematuras e nós precisamos ampliar a quantidade de incubadoras. Foi um pedido especial do Dr. João Pedro ao nosso mandato e nós conseguimos esse dinheiro. Isso é defender a vida, é buscar caminhos para que a gente possa salvar vidas das mais diferentes formas e gesto. Isso é construir política com amor, com compaixão, com respeito, mas acima de tudo, com muita seriedade e com muito compromisso. Tudo aquilo que a gente vem trabalhando no nosso mandato, a gente trabalha com muita dedicação. Consegui R$ 50 mil para a escola de Novo Sobradinho.
para pintar a escola, para deixar a escola mais bonita. Elas vão usar lá para reformar uma parte da escola. Conseguimos também 50 mil reais para colocar um laboratório de informática para os estudantes do Colégio Anita Garibaldi, no Jardim Europa. E assim a gente tem buscado. E tem mais um monte de informação aí, é só você me perguntar. Você citou a questão da saúde mental e até em outra conversa que a gente já teve em outro momento, você citou que essa era uma das bandeiras do seu mandato. Como que você vê hoje, principalmente com o advento da internet, cada vez mais forte, a gente vê muitos problemas relacionados à saúde mental e você tem trabalhado nesse sentido, como citou ali, das verbas, das emendas que buscou para ampliação das estruturas, trazer carros. Como que você vê essa situação da questão da saúde mental e como que você enxerga essa situação aqui no nosso município? Eu penso que a saúde mental, ela não é somente trazer recursos. Trazer recursos para a saúde mental do nosso município, ela é muito importante, porque vai melhorar cada vez mais a capacidade daqueles profissionais que nós temos nos CAPs de poder ofertar o serviço que os CAPs têm. Mas isso vai muito além. Para você ter uma ideia, o maior índice de morte de jovens é por acidente, né? O segundo é o suicídio. A maior causa de morte de jovens no Brasil e no mundo. A gente precisa urgentemente nos unir para pensar política de verdade que fale de saúde mental. Os nossos agentes públicos precisam estar na ponta da língua com essa palavra, saúde mental. Política pública de saúde mental. Porque quando você repete e repete, você começa a internalizar dentro de você e aquilo começa a se tornar uma prioridade. Eu digo que nós vamos chegar num momento, eu acredito que não só de Toledo, do Paraná, do Brasil, mas do mundo inteiro, que a saúde mental nos municípios vai ter que ter uma Secretaria Municipal de Saúde Mental. Ela vai ter que ser desvinculada da Secretaria de Saúde, assim como no Estado, Secretaria Estadual de Saúde Mental, Secretaria Nacional de Saúde Mental, porque ele é um tema muito complexo e a gente vê cada vez mais pessoas com depressão, com transtornos, com dificuldade na sua saúde mental, dentro das escolas, dentro das forças de segurança, dentro das nossas famílias, os nossos vizinhos. Ela não tem as questões de status social. Está em todos os lugares. E a gente precisa tratar de política pública de saúde mental, para que a gente não conte mais um suicídio como mais um índice de um gráfico. Porque esse índice é uma pessoa que tirou a própria vida. E ela não tirou a própria vida porque ela estava cansada da vida. Ela tirou a própria vida porque ela estava cansada da dor que ela estava sentindo. Então, quando eu digo que a gente daqui mais um tempo nós vamos ter que fazer igual alguns países que já têm, além do PIB, que é o Produto Interno Bruto, do IDH, do Amartya Sen, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nós vamos ter que instalar no município o Índice de Felicidade. Para a gente ter esse termômetro, para a gente cuidar das pessoas. Isso é defender a vida na sua plenitude. E é isso que a gente vai provocar cada vez mais debates, para a gente preparar as pessoas, primeiro, para o estágio de felicidade, de contemplação da vida, mas também para conseguir notar, porque às vezes é algo silencioso, ela não se manifesta assim abertamente, com dores, é silencioso. Então que a gente perceba nas pessoas, porque às vezes está dentro da casa da gente, e como é que a gente avança nisso? É isso que a gente quer conversar cada vez mais. Mas olha, foi quase R$1 milhão, já que o nosso mandato articulou aí R$800 mil para a saúde mental nesse período de um ano. E quando você fala da gente, do ouvir as pessoas, que é aquilo que o nosso mandato tem feito, ouvir as pessoas nas necessidades para ir buscar parcerias aonde precisa. Por exemplo, alguns meses atrás eu fui procurado pela Ginástica Rítmica de Toledo, a GR,
pela presidente Mari, pela Solange, por vários outros membros daquela entidade, através de um amigo meu, o advogado Guilherme, que nos aproximou para essa reunião. Elas queriam uma parceria de um patrocínio com o Itaipu Nacional. E eu fiquei ouvindo atentamente naquela reunião por mais de horas as necessidades delas. Eu falei, a gente precisa pensar algo contínuo, não somente um patrocínio. Podemos buscar também, é importante. Mas a GR de Toledo, a ginástica rítmica, ela é referência, ela leva o nome de Toledo para o Brasil e para o mundo. A Maria Eduarda, que é a nossa atleta hoje da seleção brasileira de ginástica rítmica, que é daqui de Toledo, a filha da Mari, ela estava agora, 15 dias atrás, em Sófia, na Bulgária. Copa do Mundo. Sabe onde ela estava 15 dias antes da Bulgária? Na Grécia. E sabe para onde ela vai agora, eu acho que no segundo semestre? Para a Itália. Então a Maria Eduarda tem nos representado em eventos internacionais. É a ginástica rítmica de Toledo que já tem uma história. A Angélica, por exemplo, já nos representou. Hoje tem a Maria Eduarda e é um esporte que estimula cada vez mais outras meninas também a participar junto lá. E a gente precisava pensar alguma ação para garantir com que elas continuem tendo apoio. Eu estive em Brasília, junto com o ministro André Fufuca, numa agenda articulada pelo deputado federal Zeca Dirceu, e ele me colocou logo em seguida para conversar com a equipe técnica. E eu falei da necessidade de recursos para Toledo. E eles falaram, Roberto, nós vamos lançar um programa chamado Revelar Talentos. E a gente poderia cadastrar Toledo nesse projeto e a gente brigar por um recurso através do Revelar Talentos. Nós já estamos muito avançados, já apresentamos o projeto no Ministério do Esporte, já é a segunda vez que eu vou no Ministério do Esporte, fui agora semana passada novamente, estive com o ministro, estive no lançamento do programa Revelar Talentos e nós já estamos em conversa junto com a Secretaria de Esporte de Toledo, através do Eudes e do Franz, junto com a Agito, que é a Associação da Ginástica Rítmica de Toledo, e o projeto está muito avançado para a gente conseguir R$400 mil para a ginástica rítmica de Toledo. Olha só, vai ajudar para a contratação de técnicos, serviços, para comprar uniforme, para reformar tablado, para reformar o espaço delas, para trabalhar a questão de viagens. Isso nasce a partir da onde? Isso nasce a partir do diálogo com a nossa sociedade. Então, por exemplo, fui procurado novamente pela Guarda Municipal para a gente cadastrar Toledo no Pronace, que é um programa importante dentro do Ministério da Justiça, que vem recursos de Bolsa Formação para a Guarda Municipal, que vem recursos para trabalhar a questão da patrulha da Maria da Penha, dentre tantos outros. Na conversa com a Tamires, nós estamos encaminhando lá para que Toledo esteja qualificada para receber esses recursos. Sabe de quem foi o pedido? O pedido foi do Goldoni, do De Souza e do Correia, que cuida dos projetos. E nós levamos lá junto nessa semana também. E olha só, eu digo que muitas vezes é importante também você estar no lugar certo, na hora certa. Aonde que acontecem os recursos para os municípios? É em Brasília, é nos ministérios, é no Palácio do Planalto. Nesse evento da Marcha dos Vereadores, que eu estava lá agora, e de gestores públicos municipais, entre um tempo e outro que sobrava da minha agenda, eu fiz questão de participar, de fazer uma visita no Palácio do Planalto. Cheguei lá, fui conversar com um amigo meu, que é da época do movimento estudantil, que a gente participava dos movimentos estudantis. Ele hoje é o secretário nacional da Juventude do Governo Federal. E ele falou para mim que o governo vai lançar um programa chamado Estação Juventude e vai alguns recursos para alguns municípios do país. É lógico que eu já entrei em contato com a Secretaria de Cultura aqui de Toledo, que vai ser a partir, juntamente com o Ministério da Cultura. Conversei com a Priscila e nós já montamos um documento e encaminhamos para a Secretaria Nacional de Juventude, solicitando que Toledo também seja contemplada com esse recurso. E eu estou muito otimista e muito motivado de que Toledo vai receber esses R$500 mil, que é para trabalhar com juventude
na inclusão da juventude, as suas políticas públicas, a tecnologia, trabalhar com jovens de periferia, trabalhar com jovens em estado de vulnerabilidade, de inclusão, para tirar das drogas, trazer para o esporte, trazer para a cultura, trazer para cursos de formação, de tirar do crime e trazer. Esse jovem poderia estar na capacidade, né, de poder estar se envolvendo com o crime, tirar esse jovem desse risco e trazer ele para dentro de um curso profissionalizante que coloque ele no trabalho, no mercado de trabalho e coloque ele com uma boa remuneração. 26% da nossa população de Toledo são jovens. E também fiz questão de fazer uma visita, uma reunião na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que é uma pauta que tem me preocupado a cada dia mais. A população do Brasil, a partir de 2023, o Brasil não é mais um país jovem, é um país que está entrando, está na sua idade adulta e está ficando idosa a população. O que isso significa? Que a maior parte da população, a parte da população que contribui com a Previdência é menor do que a parte da população que é dependente da Previdência. Então, isso também incha a folha das estruturas governamentais. E a gente tem que pensar ações de política pública que cuide da saúde mental da pessoa idosa, que faça com que ela tenha uma vida idosa feliz, com dignidade, com acesso à política pública, que garanta para ela a contemplação da vida. Ela contribuiu por todo momento e ela não pode ser tratada como um descarte, como algumas vezes são. Tem que ser tratada como os nossos heróis que contribuíram. E a gente precisa pensar ações. E o nosso mandato pensa ações nesse sentido. Aquilo que a gente não sabe, a gente procura aprender. E é por isso que eu tive na Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, que eu quero entender bem como está o cenário nacional, estadual e municipal, para a gente, em conjunto, cobrar os nossos deputados estaduais, junto ao Estado, e cobrar os nossos deputados federais e os nossos ministros, junto ao governo federal. Isso é a gente pensar política pública que inclua pessoas. Isso é pensar política pública que cuide de vidas. Isso é pensar política pública que valoriza a vida. E é isso que o nosso mandato tem feito. Você citou anteriormente a questão do Hospital Bom Jesus, algumas verbas que vieram através do seu mandato, através do deputado federal Elton Welter, o deputado federal Dilceu Esperafico também é um parceiro do hospital, até em entrevistas recentes com a Zunei, ela sempre pondera que o Hospital Bom Jesus tem um déficit mensal em torno ali de R$ 1 milhão. Tem várias entidades que ajudam, ações, tem os bazares beneficentes, tem a feijoada, tem o projeto Pequeno Amor que contribui lá com a UTI neonatal, que você citou a questão das incubadoras. Então, é uma unidade que atende aí mais de 400 mil pessoas na região e precisa dessa contribuição. A importância de contribuir com essa unidade, e além disso tem mais uma verba que foi destinada para a UPA também. É isso? Justamente, Polasso, vocês que nos acompanham aí, eu sou um defensor do Hospital Bom Jesus, sim, e busco sempre, quando eu vou a Brasília, a Curitiba, pensar alguma ação que a gente possa trazer recurso para o Hospital Bom Jesus, porque ele é importante para cuidar das pessoas. Nós fizemos uma reunião, e eu tenho acompanhado à frente, junto a essa articulação, junto com o deputado Welter, e também dialogamos junto com o deputado federal Dilceu Esperafico, que é nosso deputado aqui da cidade também, junto com o Conselho do Hospital Bom Jesus. Eu e o Welter, o prefeito, a secretária de saúde, estava nessa primeira reunião. Nós conversamos com o Enio Verri, que é o presidente de Itaipu Nacional, para a gente tratar da necessidade de uma nova sede do Hospital Bom Jesus, aqui em Toledo. Dessa reunião, que foi muito importante, o Enio Verri, o presidente de Itaipu, o Welter, eu e o Conselho do Bom Jesus, nós fomos para Curitiba, na Secretaria Estadual da Saúde, a SESA, conversar com o secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto, para tratar da necessidade de uma parceria junto do município, uma parceria junto de Itaipu Nacional,
junto com o governo do estado, para a gente construir uma nova sede. Nós estamos falando de 100 milhões de reais. Sabe, a gente precisa ter um novo Hospital Bom Jesus. Tem 50 anos de idade esse prédio. É um prédio alugado. O hospital precisa ter o seu espaço, precisa ter uma área moderna para melhor atender os pacientes. Sabe, nós temos problemas na saúde? Temos sim. Muitas vezes temos problema no Hospital Bom Jesus? Temos sim. Mas eu não sou do perfil de pessoas que fica somente reclamando. Eu não tenho tempo para ficar reclamando. Nossa ação, a gente corre atrás e vai buscar caminhos de como resolver. E como eu falei desde o começo aqui, a gente não constrói nada sozinho. A gente precisa unir pessoas, entidades, para a gente tratar de projetos que transformam de verdade a vida das pessoas. Não só por um momento, mas de forma contínua. O hospital, a nova sede do Hospital Bom Jesus, ela virá para ficar por mais 50, 100 anos, cuidando das pessoas da nossa cidade. Serão as nossas futuras gerações que poderão precisar futuramente e vai estar ali esse instrumento para ajudar a cuidar. Nossos filhos, a Eloá, minha filha que está aqui nos acompanhando, que tem 6 anos de idade, os meus netos, bisnetos, tataranetos, é isso que a gente tem que pensar. Eu sou passageiro aqui, completei 1 ano agora de mandato de vereador. Pode ser que amanhã eu esteja em outro projeto, em outra caminhada, e virão outros vereadores, vereadoras, virão outros prefeitos e prefeitas, outros deputados e deputadas e presidentes e governadores que vão dar continuidade. Mas no meu tempo, do nosso jeito e através da nossa realidade e necessidade que a gente tem hoje, eu preciso me doar 100% para buscar ações que melhorem a vida das pessoas naquilo que a nós foi confiado. Também sim, foi mais R$1 milhão para a UPA, através do deputado Welter, que tem articulado também um recurso aí para o hospital regional, que também é um outro hospital muito importante para Toledo, para nossa região. Toledo, ela já é um polo tecnológico educacional. E ela também é um polo de serviços de saúde. Por que é cada vez mais importante a gente se tornar esses polos referências regionais? Porque as pessoas da região vêm aqui no nosso município, gastam aqui no nosso município, investem aqui no nosso município, usam o comércio do nosso município. Isso é pensar desenvolvimento econômico. Por exemplo, uma grande conquista que nós tivemos para Toledo, talvez uma que faltava para a gente cada vez mais se tornar referência no Brasil. Nós somos a única cidade do Brasil que agora tem 3 polos educacionais públicos federal. O TFPR, a UFPR com curso de medicina e agora o IFPR, o Instituto Federal do Paraná, que vem para Toledo. O presidente Lula lançou 100 IFPR para o Brasil. Dos 100, 5 vieram para o Paraná. Dos 399 municípios, Toledo foi contemplada. Não foi por um acaso, gente. É porque tem articulação política de várias mãos que vieram conversando, o pessoal do Bioparque, do Executivo, junto com o deputado Welter. Esse recurso saiu porque nós tivemos o deputado Welter e a deputada Gleice também, que trabalharam muito para que Toledo fosse contemplada. Mas tiveram outros atores aí que vieram construindo esse projeto. Eu citei aqui o Bioparque, né? O próprio governo municipal, para que hoje a gente tivesse. Então é uma grande conquista e eu sou muito feliz de fazer parte desse momento, dessa história. Toledo cadastrou vários objetos, eu falo objetos, obras, no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal do presidente Lula. Foi cadastrado 45 milhões. Nós fomos contemplados nesse momento agora com uma creche que vai ser no Jardim Gisela. Olha só, população do Jardim Gisela foi contemplada através do PAC do governo federal, uma creche para o grande Jardim Gisela, 2.650.000,
que também teve esforço do nosso mandato de vereador. Quando eu liguei para o Welter, liguei para a deputada federal Gleice Hoffmann, liguei para o deputado Arilson Chiorato, que ajudasse junto no governo federal para colocar esse recurso para Toledo. Também teve a Secretaria de Educação que cadastraram o projeto no PAC. Entende que é projeto construído com várias mãos, com vários sonhos, com várias ideias? Agora eu fui a Brasília novamente, na semana passada, e visitei no Palácio do Planalto algumas lideranças que estão lá dentro e pedi sim, reforcei para a Gleice novamente, para o Welter, que coloquem Toledo na contemplação do próximo PAC para a gente conquistar, que já está lá cadastrado, os 2 CAPs e o SER. Os CAPs para cuidar, porque hoje são sedes alugadas em Toledo, a gente precisa de uma sede própria, a gente vai economizar dinheiro no aluguel, que vai poder investir mais em política pública de saúde mental. Beleza. O SER, que é um espaço para tratar de política, de ações que cuide da pessoa com espectro autista. O nosso mandato tem a prioridade de cuidar da saúde mental. Eu estou muito focado nisso. Então, quantas vezes tiver que ir para Brasília para lembrar os deputados e os ministros que Toledo precisa de um SER, que precisa das sedes dos CAPs, nós vamos para lá. Eu estou acompanhando o tempo inteiro. Toda hora eu ligo, não esqueça, se abrir inscrição para o PAC, cadastre, coloque o nosso município para ser contemplado. Você tem que pedir, esse é o papel do agente público. Esse é o papel da liderança, do prefeito, do deputado, do vereador, das lideranças comunitárias que nos cobram. E é assim que a gente tem feito. Eu estou bem feliz. Nós chegamos aí, nesse momento de 1 ano e meio de mandato, com algumas articulações que já chegam em torno de 20 milhões de reais que o mandato tem articulado e conquistado junto para Toledo, junto com os meus deputados federais e estaduais, junto com o governo federal e também com o Itaipu Nacional. Você citou todas essas emendas, as melhorias que vão vir para o nosso município através do seu mandato, e esse ano é ano eleitoral. Você colocará o seu nome à disposição novamente? É pré-candidato a vereador mais uma vez? Como está o pensamento para as eleições desse ano? Estou pré-candidato, né, mas eu acho que a nossa preocupação agora o mandato não acabou, né? Nós temos uma longa caminhada do mandato ainda. O mandato vai até dezembro. Eu tenho que cumprir bem com a nossa missão, sabe? Aquilo na qual nós fomos escolhidos. Eu tive um tempo curto de mandato, né? Porque eu assumi quando o Welter assumiu o mandato de deputado federal, então nós temos 1 ano e 1 mês. Estamos na história de Toledo aí como um dos vereadores que mais conseguiu articular e conquistar recursos para esse município e assim, num espaço de tempo muito curto. Eu sempre digo, a gente não constrói sozinho. A gente constrói porque a gente conquista por quê? Porque eu vou lá no Jardim Europa conversar com a minha amiga Lorene, o Valdemar, o Eduardo Bertão, vou lá sentar com eles, tomar um café, um chimarrão, para entender o que eles pensam. Eu vou lá no Jardim Copagro, conversar com a Ju, com várias lideranças lá do Jardim Copagro, para entender a necessidade do bairro. E a gente tem que pensar que o mandato, ele ajuda a coordenar e aprovar projetos de leis para que o município cresça de forma organizada. Por exemplo, eu já ajudei a aprovar o plano diretor do município. Então, você pega o Jardim Copagro, por exemplo, nós já estamos crescendo lá, nós já temos o loteamento em Buia, nós temos o TCW, que era o último bairro, já não é mais. Nós temos o Flora Galante 2, nós temos outros bairros lá, que é do Prate também, ali aquela região. Toledo está crescendo muito a passos largos. É a cidade do oeste do Paraná que mais cresceu e crescendo de forma organizada. Então, o meu papel ali na Câmara todo dia também é observar a cada projeto de lei que entra lá, porque a gente está mexendo na vida das pessoas ali. Qualquer projeto de lei que você aprova é uma responsabilidade muito grande, porque você pode melhorar ou piorar a vida das pessoas de acordo com os movimentos que você faz lá. É por isso que eu convido as pessoas para participar do diálogo coletivo do nosso mandato. É por isso que eu visito muitos bairros, mas eu faço muitas reuniões com as entidades e convido muitas lideranças para vir ao meu gabinete
para a gente fazer reunião e muitas vezes alguns projetos que eu faço, acho que é um pouco polêmico, eu convido as lideranças para que me ajudem a tomar decisão. Nós não tomamos decisões isoladas dentro do nosso mandato, porque esse mandato não é um mandato do vereador Roberto Souza, é um mandato coletivo, é um mandato de muitas pessoas. E tem muitas pessoas que eu me aconselho e ouço as ideias para a gente formular uma síntese daquilo que a gente vai defender lá na Câmara de Vereadores. E é isso que a gente continua motivado e muito animado. Ainda sobre o pleito eleitoral de outubro, seu partido tem uma pré-candidata à prefeitura, a professora Neuci Welter. Como que você vê essa pré-candidatura do seu partido? É uma boa pré-candidata? É uma pré-candidatura que tem força para competir no pleito? Como que você vê esse cenário? A Neuci é uma pessoa, uma professora altamente capacitada. Ela é doutora em filosofia. A Neuci eu a conheço e ela me conhece já há pelo menos 20 anos. Eu sei a trajetória dela e eu sei a essência dela. E eu sei das raízes que ela vem. Ela é daqui de Toledo, seus pais moram aqui, a sua família mora aqui e foi aqui que ela cresceu, nos movimentos dos grupos de jovens da igreja, no CTG, que ela e o Welter dançavam lá no CTG Chama Crioula, nos movimentos de juventude. E ela é capacitada, está preparada e é o que eu digo sempre. Tem que ter boas articulações. A Neuci ela é chamada pelo nome lá em Brasília, pelos deputados, por alguns ministros, pelo presidente da República. Ela é chamada pelo nome pelos nossos deputados estaduais, por lideranças do Estado. É muito próxima do Enio Verri, presidente de Itaipu Nacional. E ela tem se colocado à disposição para construir um projeto muito coletivo, dialogado. Quem acompanhar as redes sociais da Neuci vai perceber o quanto ela tem feito reuniões de núcleo para ouvir as demandas. E é mais ou menos a linha que eu acredito. Não tem como construir política pública que cuide de pessoas, que cuide de vidas e que defenda a vida, que não seja ações que sejam construídas no coletivo. Você pode ter o teu sonho particular. Vocês terem os sonhos particulares de vocês. Mas, quando a gente senta numa roda de pessoas para construir sonhos coletivos, a gente vai ter divergências. Você tem uma vontade, eu tenho uma outra vontade, você tem outra vontade de fazer um projeto. Nós temos que pegar as divergências e construir a convergência naquilo que é o bem comum. Nosso mandato de vereador dialoga sobre o aspecto de um eixo, de 5 eixos, de um conceito chamado de conceito de cidades inteligentes, que dialoga com desenvolvimento social, com justiça social, movimento que dialoga com sustentabilidade, o desenvolvimento econômico, com tecnologia e sustentabilidade. Nós temos que pensar Toledo para daqui 10, 20, 30 anos. Vamos pegar mobilidade urbana, tá? Se a gente não pensar ações para o trânsito de Toledo, daqui 5 anos, como é que vai ser a Egídio Munareto? Como é que vai ser a São João? Que são vias que cortam a nossa... Como é que vai ser a Maripá? Entendeu? Esses carros que vão passar de lá para cá. Nós precisamos pensar ações, porque senão nós vamos começar a gerar congestionamento. Por isso que a gente precisa investir no transporte público de qualidade, com um preço acessível, com veículos modernos, com ônibus elétrico que gere menos prejuízo ao meio ambiente, isso é sustentabilidade. A gente precisa falar de assuntos que incluam as pessoas cada vez mais, ao acesso à saúde, aos direitos. A gente precisa falar de geração de emprego, mas a gente precisa falar também de salários dignos, entende? Porque não adianta ter 400 vagas sobrando de um salário muito baixo. A gente também tem que brigar todos os dias por isso, entende? Esse é o papel do agente público.
de buscar melhorar a vida das pessoas. E eu entendi o meu propósito, eu entendi a minha missão, que é isso. Eu venho do mercado imobiliário. A maioria das pessoas que me conhece o Roberto de Souza, corretor de imóveis. Deixei o mercado imobiliário para vir me dedicar à minha missão e ao meu propósito. Por isso que até dezembro a gente tem que estar muito focado, que é quando encerra o mandato, né? A gente tem que trabalhar muito, muito para fazer valer a pena aquilo que a gente foi convidado a fazer, escolhido para fazer. Carrego muito Deus na minha caminhada, sabe? Eu sou um caboclinho de muita fé, mas de muita fé mesmo. Eu não tomo nenhuma decisão que ela é muito importante sem convidar os meus pastores, pastor Amós, pastor Júnior, pastor Daniel, a pastora Wanda, para gente orar e pedir a Deus direcionamento. Eu sempre peço todos os dias quando eu saio da minha casa, Deus, me faça instrumento da sua obra. Que onde eu estiver, que seja a tua vontade. Que eu esteja no lugar aonde o Senhor precisa que eu esteja. Talvez seja para dar um abraço numa pessoa, talvez seja para uma ideia boa de transformação de um coletivo social, talvez seja somente para uma palavra, mas me faça instrumento. Se o Senhor me escolheu para isso, que eu vá aonde o Senhor queira que eu esteja. E é isso que eu levo o meu mandato. Por isso que eu levo o mandato com muito otimismo, com muita leveza e com muito sorriso estampado no rosto. Eu sou o Roberto de Souza. O Roberto amigo, o Roberto que tem muitos amigos, o Roberto que está nas rodas de chimarrão, o Roberto que gosta de cavalgada. Eu e a minha filha tem um cavalo, uma égua que se chama Liberdade. A Eloá que batizou ela como Liberdade. E quando ela escolheu esse nome, eu falei, essa é o jeito que a gente leva a nossa vida. E é assim que eu quero que quando encerrar esse ciclo lá na frente, não sei quando, está na mão de Deus, né? Não sei por quanto tempo eu sigo nessa caminhada da vida pública, mas quando encerrar lá na frente, que a gente possa ter deixado legado na vida das pessoas. E legado, eu digo que o nosso mandato, eu peço sempre a Deus que o nosso mandato de vereador seja algo para estimular os jovens a participar da política. Como eu quero ver jovens disputando as eleições para prefeito, para vereador, para prefeita, para vereadoras. Sabe, que a nossa juventude de Toledo ocupe esses espaços para oxigenar, para trazer ideias novas, para trazer vontades novas, projetos novos, atualizados, para ocupar os espaços para fazer a transformação. Que o nosso mandato seja uma fonte motivadora de motivar outras pessoas a se encorajar a ocupar os cargos públicos, que muitas vezes a política é vista por alguns olhares sobre uma forma negativa. Mas eu digo para a nossa juventude, se você não gosta da política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Então, a política é importante, ela está em todos os lugares, está no movimento estudantil, está no DCE da universidade, está aí no teu trabalho, na tua empresa, está aí aonde você está assistindo agora, do teu celular ou do teu computador. Está acontecendo política. De alguma forma ou outra, tem algum movimento de política acontecendo e mexendo com a vida das pessoas, seja economicamente ou de tantas outras formas. Então, sejamos protagonistas do nosso tempo. Façamos parte da transformação. Qual é o legado que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações? Quando os nossos filhos e netos lá da frente olhar para cá, eu espero que a minha filha Eloá fale assim, cara, meu pai foi um batalhador por Toledo. Foi um lutador por Toledo. Meu pai não cansava. O povo chamava ele de ansioso, de acelerado, de que está em todos os lugares. Mas valeu a pena. Olha só como ele mudou a vida da APAI de Toledo, da Guarda Municipal, da saúde do município, do Hospital Bom Jesus, da creche, do Instituto Federal. Teve uma pitadinha lá de apoio dele. É isso que vale a pena, cara.
Roberto, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com o nosso público, de conversar com a população de Toledo, de passar um pouco mais sobre o seu mandato para toda a população, para todos os nossos internautas. Nosso agradecimento. Eu que agradeço vocês e quero parabenizar o Toledo News. Vocês se tornaram um meio de comunicação de muita referência. Vocês crescem a passos largos. Assim como nós somos atuantes no nosso mandato, vocês são bastante atuantes na comunicação de Toledo. E eu parabenizo vocês. Eu tenho certeza que vocês vão crescer a cada vez mais, ter mais destaque. E eu falo sempre, levemos sempre a verdade, as informações verdadeiras para comunicar, para informar as pessoas daquilo que está acontecendo em Toledo, mas também aquilo que tem de bom no nosso município. Sabe, das coisas do nosso interior, das vagas de emprego, dos eventos, dos shows, do teatro, da cultura, do circo, do parque de diversão, das baladas, porque a gente gosta de balada também, a gente gosta de festa também, a gente tem que festar. E vocês trazem um misto de comunicação, de informação e de apresentar Toledo como ela é e também contar um pouquinho a história de Toledo. Parabéns, Toledo News, e muito obrigado por mais uma vez abrir esse espaço tão importante que eu tenho certeza que nós estamos nesse exato momento conversando com muita gente de Toledo que está conhecendo o Roberto de Souza, que não conhecia, e que está sabendo das ações do mandato do Roberto de Souza, que não sabia e que agora também vai nos cobrar cada vez mais para a gente ampliar esse leque desse coletivo que ouve as ideias da nossa população para pensar Toledo cada vez mais desenvolvida, saudável e feliz. Nós recebemos o vereador Roberto de Souza, ele que falou um pouquinho sobre ali mais de um ano de mandato aqui como vereador no município de Toledo, falou sobre as perspectivas para o restante do mandato, sobre todos os projetos, as ações, as emendas que trouxe para melhorar vários setores aqui no nosso município. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá você pode acompanhar essa, outras entrevistas e outros conteúdos. Então já aproveitem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para ter acesso primeiramente a todo o conteúdo. Galera, nos vemos em breve e até mais!